Fala, galerinha, tudo jóia com todo mundo aí? Nós vamos dar aí continuidade na nossa apostilinha aí, tá? Nós estamos quase acabando a apostila, eu estou indo bem devagarinho, pegando as partes desse módulo 3 aí, para a gente poder entender da maneira mais fácil possível, tá? Então, vocês vão lá, corre aí, pega a apostila de vocês, abre lá na página 245, para a gente poder dar andamento no módulo 3. O que é o módulo 3? É o espaço e suas representações. O que nós já vimos no módulo 3? A gente não pode esquecer. Nós já vimos aí, ó, a orientação pelos astros e pelos instrumentos. Nós já vimos os pontos cardeais e a orientação pelo Sol. Nós já vimos a orientação pelo Cruzeiro do Sul e vamos continuar agora estudando sobre as coordenadas geográficas. Interessante vocês pegarem aí, além da apostilinha de vocês na página 245, o caderno de vocês para fazer algumas anotações, tá? Então, à medida que eu for explicando a matéria aí, vocês vão fazendo algumas anotações para ficar mais fácil o entendimento de vocês aí, tá bom? Então, vamos lá, no finalzinho eu volto aí para a gente poder fazer a conclusão disso aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Bom, pessoal, a primeira coisa que a nossa apostilinha está trazendo aí, vocês podem observar aí, ela utiliza 3 lugares aí para nós entendermos, né, a maneira de localização. Tá? Então, eu vou explicar para vocês quais são as 2 maneiras que nós temos para poder localizar um lugar dentro do globo terrestre, tá? Para depois vocês entenderem o que são essas coordenadas geográficas. Então, nós temos 2 maneiras de localizar um lugar dentro do globo terrestre. Nós temos a localização relativa, vocês podem observar aqui, né, no slide, e temos a localização absoluta. Tá? O que é a localização relativa? Né? Por exemplo, a apostila utiliza, no, na apostilinha de vocês, ela está utilizando aí, né, Palmas, aqui segue comigo o ponteirinho do mouse, Brasília, né, capital do Brasil, Palmas, capital de Tocantins, e usa aqui embaixo Florianópolis, né, que é a capital de Santa Catarina, como pontos de referência. Olha só o que eu disse, como pontos de referência. Esse ponto de referência vai ser muito importante para vocês entenderem essa questão aí, certo? Como que funciona isso daqui? É só para eu poder localizar esses 3 lugares aqui, utilizando Brasília como ponto de referência. Então, utilizando Brasília como ponto de referência, eu sei que Brasília está ao sul de Palmas, né? Aqui, Brasília está ao sul de Palmas, capital do Tocantins. Porém, né, Brasília, né, está localizado ao norte de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Tudo isso, galera, é uma localização relativa, tá? O que é uma localização relativa? A localização relativa, ela não é tão precisa, né? Para você localizar um local de acordo com essa localização relativa, você sempre vai ter que utilizar um ponto referencial. Se você não tiver um ponto como referência, você nunca vai conseguir encontrar, né, essa localização, um lugar de acordo com a localização relativa. Então, por isso que ela já ganha esse nome, uma localização relativa. Né? Você sempre vai ter que utilizar um ponto referencial para poder estar encontrando aquele local ali. Agora, vamos imaginar, olha aqui a setinha, né? Olha só. Imagina que eu estou bem aqui nessa posição, já estou pondo a setinha aqui, onde está a setinha do mouse aqui. Né? Eu estou bem nesse lugar aqui, bem no meio do Oceano Atlântico. Como eu vou conseguir me localizar aqui? Ou como eu vou conseguir encontrar esse local se eu não tenho ponto de referência? Né? Então, eu consigo encontrar, saber onde está localizado esse lugarzinho, mesmo ele estando localizado lá no meio do Oceano Atlântico? Consigo sim, tá? Eu consigo sim. Mas esse tipo de localização, ele não será uma localização relativa. Ele será, sim, uma localização absoluta. O que é a localização absoluta? Olha só, a localização absoluta, gente, ela é mais precisa, né? Ela pode localizar qualquer lugar da superfície do nosso planeta, qualquer lugar. Só que essa localização absoluta, para a gente poder entender ela, né, é o que nós vamos estudar.
a gente tem que saber as coordenadas geográficas. Eu só consigo localizar qualquer lugar do nosso planeta através das coordenadas geográficas. Dentro dessas coordenadas geográficas, eu tenho que encontrar a latitude e a longitude, tá? Professor, o que são essas palavras aí, latitude e longitude? Calma que nós vamos bem devagarinho para vocês entenderem aí. Então, vamos lá. Recapitulando. A localização relativa ela é menos precisa, né? Ela não é tão precisa, e nós precisamos de pontos de referência, né? Para encontrar um lugar dentro do globo terrestre. A localização absoluta ela já é muito mais precisa e consegue encontrar qualquer lugar dentro do globo terrestre. Porém, para podermos encontrar qualquer lugar dentro do globo terrestre, nós precisamos entender a latitude e a longitude, que faz parte das coordenadas geográficas. Patrício, o que são coordenadas geográficas? Olha, para isso eu coloquei esse mapa aqui para vocês. Coordenadas geográficas, pessoal, é simplesmente, né, uma rede de linhas imaginárias que cobrem o globo terrestre. Repetindo, coordenadas geográficas é uma rede, né, de linhas imaginárias que cobrem o globo terrestre. Então, o que nós observamos nessa imagem? Né? Nós temos aqui o globo terrestre, mas observem que nós temos várias linhas. Linhas tanto no sentido vertical, né? Olha só, linhas no sentido vertical, como linhas no sentido horizontal, né? Então, essas linhas no sentido tanto vertical quanto no sentido horizontal, elas vão ganhar nomes, tá? As linhas que estão no sentido, vocês estão observando aí, de acordo com a setinha do mouse, que estão no sentido horizontal, nós vamos chamá-las de paralelos. As linhas que estão no sentido vertical, nós iremos chamá-las de meridianos, né? Inclusive, por que nós damos o nome, né, para as coordenadas geográficas ou rede de coordenadas geográficas? Porque, na realidade, olha só a imagem, parece ali uma rede, né, aquela rede lá que o pescador vai utilizar, uma rede lá do gol de um campo de futebol, né, lembra mesmo uma rede. Então, esses paralelos, né, que são as linhas horizontais, com os meridianos, que são as linhas verticais, elas vão formar uma rede, né? Então, nós temos aqui a rede de coordenadas geográficas. Vocês podem observar alguns pontos nessa imagem aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Esses pontos, pessoal, são os pontos que nós vamos conseguir localizar e descobrir qual é a coordenada geográfica. Mas para a gente poder descobrir esses pontos aqui, né, nós temos que entender o que são os paralelos, quantos são os paralelos que nós temos aqui dentro do globo terrestre, o que são os meridianos e quantos são esses meridianos dentro do globo terrestre. Para isso, vamos lá por partes. Primeiro, nós vamos ver aqui são os paralelos, tá? O que são os paralelos, pessoal? Paralelos são linhas imaginárias traçadas acima e abaixo da linha do Equador. Então, onde está escrito aqui, ó, latitude, tá? É como se fosse aqui a linha do Equador. Então, os paralelos são as linhas que ficam tanto acima, ou seja, a norte da linha do Equador, quanto abaixo, ou seja, a sul da linha do Equador. Nós temos quantos paralelos no nosso planeta, pessoal? Nós temos, olha só, 90 paralelos para sul, tá? E 90 paralelos para norte. Então, eu tenho um total de 180 paralelos, tá? Esses paralelos, eles são medidos em graus, né? Então, a linha do Equador, aqui onde eu estou passando o mouse, por exemplo, vocês vão ver isso melhor mais à frente no mapinha de coordenadas geográficas, a linha do Equador está o quê? A 0 grau. Né? A partir do momento que eu vou me direcionar aqui para norte, eu tenho 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus, 7 graus, 8 graus, até chegar a 90 graus aqui em cima, para o norte. Depois aqui embaixo a mesma coisa. Linha do Equador a 0 grau, depois eu começo 1 grau, 2 graus, 3 graus, até chegar a 90 graus aqui embaixo. Então eu tenho 180 paralelos. Os paralelos, olha só, serão representados pela
latitude. O que é latitude? Se necessário, anota no caderninho de vocês aí. A latitude é a distância em graus, né, esse graus aqui de medida, de um ponto qualquer da superfície terrestre, quer dizer, qualquer lugar da superfície terrestre, em relação à linha do Equador, tá? Então, a latitude, pessoal, ela só vai poder ser ou norte ou sul, tá certo? A latitude, ela só vai poder ser norte ou sul, porque a latitude, ela vem baseada na linha do Equador, né? Inclusive, aqui vocês podem observar quais são os principais paralelos, né? Eu tenho aqui o Trópico de Câncer, depois eu tenho a linha do Equador, e aqui embaixo eu tenho o Trópico de Capricórnio. Esses são os principais paralelos. Mas o que a gente não pode esquecer? Eu tenho 180 paralelos, então eu tenho 180 linhas imaginárias, tá? Que vão cortar aqui o nosso planeta ao norte da linha do Equador e ao sul da linha do Equador. Essas linhas, tá, esses paralelos, serão representados pela latitude na hora que nós formos aí localizar um ponto. Tá? A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Não podemos esquecer disso, certo? Então, gravem aí. A latitude só pode ser norte ou sul, certo? Vamos dar continuidade aí, que daqui a pouco vai vir, nós vamos pegar tanto esses paralelos quanto os meridianos, que nós vamos ver agora a seguir, e vamos formar a rede de coordenadas geográficas. Vamos lá, dando andamento aí. Então, já vimos os paralelos, que são representados pela latitude. Vamos lá. Encontrando a latitude, né? Como é que a gente vai começar a fazer isso daí? Então, vamos lá. A gente não pode esquecer, né, uma questão importante aí que eu esqueci de falar no slide anterior aí, se os paralelos, né, ou a latitude só pode ser norte ou sul, não podemos esquecer que esse norte e sul ganham alguns nomes que nós vimos lá atrás, né, na aula anterior. O norte ele pode ganhar o nome de setentrional ou boreal, e o sul pode ganhar o nome de meridional ou astral, tá? Não vamos esquecer essa questão aí. Agora vamos lá então encontrar a latitude. Por exemplo, digamos que esse ponto A aqui, onde eu estou com o mouse, né, digamos que ele está lá no meio do Oceano Atlântico. Mas eu preciso encontrar a latitude desse ponto A aqui. Qual seria a latitude desse ponto A? Simples, eu venho aqui e observo que o ponto A, olha só o mouse, pessoal, ele está a 60 graus de latitude. Mas essa latitude, esse ponto A, eu já sei que é 60 graus. Mas é 60 graus de latitude norte ou latitude sul? Eu disse anteriormente que a latitude só pode ser norte ou sul. Então, nesse caso aqui, o ponto A está localizado a 60 graus de latitude norte. Por que norte? Porque está acima da linha do Equador. Né? Se eu estou aqui ó, a zero, então isso significa que é a linha do Equador. De 10 até a 90, eu tenho, né, o norte, e de 10 até 90 para cá, para baixo, eu tenho o sul. Vamos tentar encontrar aqui, né, um outro ponto aqui. Vamos lá agora no ponto B. Olha só, qual seria a latitude do ponto B? O ponto B está localizado, olha aqui só o número que passa essa linha aqui, ou esse paralelo, 20 graus. 20 graus de latitude. Tudo bem, mas é latitude norte ou é latitude sul? É latitude norte, justamente porque o ponto B está acima da linha do Equador. Esse ponto B, pessoal, pode ser uma cidade em algum lugar do nosso planeta, pode ser uma capital de um país, pode ser um distrito, né? Pode ser um município. Então, esse ponto B pode ser qualquer lugar do nosso planeta, da superfície terrestre. Vamos lá encontrar outro ponto aqui. Vamos lá. Ponto C. Olha só. Em qual latitude está localizado esse ponto C aqui? Ele está localizado a 0 grau. Se ele está localizado a 0 grau, ele está bem, né, na parte da linha do
Equador. Então, nesse caso aqui, esse ponto C ele estará localizado, né, a 0 grau de latitude. Se ele está a 0 grau, não tem como eu falar que ele está nem no norte, muito menos no sul, tá certo? Então, aqui, se cair numa avaliação na provinha aí, se estiver bem em cima desse ponto aqui, no caso, o ponto A, então é 0 grau de latitude. Pronto, acabou, tranquilinho. Continuando, vamos lá para o ponto D, está aqui embaixo. Esse ponto D aqui, gente, se a gente tivesse o mapa mundi aqui, poderia ser aqui, por exemplo, a Austrália, né, lá onde está a Oceania, um lugar da Oceania. Qual seria a latitude do ponto D? Olha só, 70 graus, porque ele está, né, no paralelo 70 graus. 70 graus de latitude, sim, mas é latitude norte ou latitude sul? Latitude sul, porque ele está abaixo da linha do Equador. Mais um ponto, ponto E. Olha só, qual é a latitude do ponto E? 20 graus de latitude. Mas é 20 graus de latitude norte ou sul? Sul, porque está localizado abaixo da linha do Equador. Ponto F. Qual é a latitude do ponto F? 40 graus, né? Porque o ponto F está sobre o paralelo de 40 graus. Então, a latitude dele será 40 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador. Vamos lá em cima, para a gente fechar aqui, o ponto G. Olha só, onde está o ponto G? Bem aqui em cima. Então, o ponto G está no paralelo de 90 graus. Então, ele está na latitude de 90 graus, norte ou sul? Norte, porque está localizado acima da linha do Equador. Entendam, pessoal, repetindo aqui esses pontos, eles podem ser um distrito, um município, pode estar localizado no meio do oceano, pode estar né, na borda de um continente, pode estar num lugar que é uma geleira, pode estar, né, em qualquer oceano, Pacífico, Atlântico ou Índico, né, em qualquer continente. Ou seja, todos os lugares do nosso planeta podem ser localizados através das coordenadas geográficas. Então, espero que vocês tenham entendido a latitude. A latitude é representada pelos paralelos e a distância em graus de um ponto qualquer, olha só, os pontos qualquer que eu quis dizer aqui, da superfície terrestre, imaginem que aqui nós temos o globo terrestre, em relação à linha do Equador. A latitude só pode ser norte ou sul. Fechou? Próximo aí. Vamos para, né, o próximo slide aí. Longitude, pessoal. Tá? Da mesma maneira que nós temos uma linha principal lá na latitude, nos paralelos lá, nós temos o paralelo lá, a linha principal, né, que é a linha do Equador, que vai dividir o globo em duas partes, né, a parte norte e a parte sul. Nós temos aqui também uma linha principal que vai dividir o globo em mais duas partes aqui. Nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que é bem onde está escrito aqui a longitude. Só que esse meridiano de Greenwich, ele vai dividir o globo, né, não em norte e sul, mas sim em leste e oeste. Olha só, longitude vai estar o quê? A 0 grau, né? Eu coloquei esse 360 aqui, mas é para vocês entenderem o total de meridianos que nós temos no globo, tá? Mas o meridiano de Greenwich, que é também chamado de meridiano de origem ou meridiano principal, tá? Às vezes vem assim na prova de vocês, vocês não têm isso na apostila, mas é uma coisa que acho interessante acrescentar para vocês aí, tá? Meridiano de Greenwich, meridiano de origem, o meridiano principal. Esse meridiano de Greenwich ele vai estar a 0 grau. Ele vai ser o responsável por dividir o nosso planeta em mais duas partes. O lado direito é o lado leste, também conhecido como oriental ou simplesmente Oriente. Não vamos esquecer isso daí. Do outro lado aqui, eu tenho o lado ocidental, né, que é o lado oeste. Então, meridiano de Greenwich divide o globo em dois lados. Lado direito, leste, oriental. Lado esquerdo, oeste, ocidental. Só que nós vimos que na latitude, de acordo com os paralelos, nós temos 90 paralelos. Agora aqui não, nós vamos ter mais, né? Por quê? Porque o nosso planeta, né, na verdade, ele não é redondinho, bonitinho como ele está aqui, né? Ele tem os lados achatados, o nosso planeta ele é meio que oval. Então, a distância
no sentido leste-oeste, vai ser maior do que no sentido norte-sul. Sendo assim, eu vou ter 180 meridianos para leste, do lado direito, e 180 meridianos para o lado esquerdo, oeste. Então, eu vou ter um total de 360 meridianos. Esses meridianos também serão medidos em grau, certo? Então, olha só, 180 meridianos para leste, ou lado oriental, 180 meridianos para oeste, ou lado ocidental, totalizando 360 meridianos. Da mesma maneira que os paralelos, né, vão servir para representar a latitude, aqui esses meridianos vão servir para representar a longitude. O que é a longitude, pessoal? A longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre, olha só, irmãos, qualquer ponto aqui da superfície terrestre, porém em relação ao meridiano de Greenwich, olha só, em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos lá para a gente poder ver se vocês vão entender isso aí de maneira mais fácil. Localizando ou encontrando a longitude. Então vamos lá. A longitude só pode ser leste ou oeste, tá? Nunca vai ter longitude norte-sul, como também nunca vai ter latitude leste ou oeste, certo? E nós temos 360 meridianos. O que está a 0 grau ganhou o nome, olha só a setinha do mouse, de meridiano de Greenwich. Vamos localizar então o ponto A. Olha só onde está a setinha aqui, ó, no mouse, ponto A. Repito, esse ponto A pode estar no meio do Oceano Pacífico, pode estar no meio do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Índico, né? Se está do lado oeste aqui, é claro que ele vai estar localizado provavelmente ou no Oceano Atlântico ou dentro de alguma área territorial. Pode ser, repetindo, igualzinho eu disse para vocês no slide anterior, pode ser, por exemplo, aqui um município, né, a capital de um país, pode ser justamente um país ou pode estar localizado justamente no meio de um oceano, certo? Qual é a longitude? Longitude do ponto A. Então, vamos lá em cima, olha só, 150. Então, qual é a longitude do ponto A? Né? O ponto A está localizado no meridiano de 150 graus. Esse meridiano vai ser representado pela longitude. Então, o ponto A está localizado a 150 graus de longitude, leste ou oeste. Oeste, justamente porque está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Outro ponto aqui, vamos pegar agora o ponto B, está do lado de cá, olha só, o ponteirinho do mouse aqui. O ponto B, qual é a longitude do ponto B? Então vamos lá em cima, olha só, 130. Então quer dizer que o ponto B está localizado a 130 graus de longitude. Longitude leste ou longitude oeste? Longitude leste, justamente porque ele está localizado do lado direito do meridiano de Greenwich. Vamos fazer mais um ponto aí? Vamos pegar aqui o ponto C. Olha só onde está o ponto C. Qual é a longitude do ponto C, pessoal? Vamos lá em cima. Ele está no paralelo de 110 graus. Então, nós já sabemos que o ponto C está localizado a 110 graus de longitude oeste. Por que oeste? Porque está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Vamos pegar outro pontinho aí. Vamos pegar aqui o ponto E. Olha só onde está o ponto E aqui. Ó. Qual é a longitude do ponto E? Ele está localizado a 20 graus, mais 20 graus de longitude. Leste ou longitude oeste? Longitude leste, porque está do lado direito do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Mais um ponto aqui, o ponto M. Qual é a longitude do ponto M? O ponto M está bem em cima aqui, né, do 0 grau. Então, o ponto M está localizado a 0 grau de longitude. Então, se está em cima do meridiano de Greenwich, só pode ser 0 grau. Né? Então, nós não vamos ter nessa situação aqui nem longitude oeste, nem longitude leste. O ponto M está localizado simplesmente a 0 grau de
longitude, certo? Vamos lá, continuando. Agora nós temos aqui a rede de coordenadas geográficas. Só que agora nós não temos a latitude separadamente, nem a longitude separadamente. Nós pegamos a latitude, a longitude, para localizarmos qualquer lugar dentro do globo terrestre. Percebam, né, que agora eu coloquei no fundo, né, o globo terrestre. Foi o que eu disse para vocês. Esses pontos, qualquer ponto do globo terrestre, né, pode ser um oceano, pode ser um país, pode ser um município. Por exemplo, pessoal, nós podemos descobrir a coordenada geográfica de Campos Gerais, né? Claro que para isso nós iríamos precisar de quê? De um mapa, né, para a gente poder observar qual seria a coordenada geográfica da nossa cidade. Mas tem como saber isso? Tem. Até lá na zona rural, fui para a roça do meu pai, professor, tem como saber qual é a coordenada geográfica da roça do meu pai? Tem sim. Né? A partir do momento que você tem um mapa em suas mãos, inclusive mapa é a próxima matéria que nós vamos estudar posteriormente, você consegue, sem dúvida, sim, saber qual é a latitude e a longitude daquela localidade ali, certo? Então, agora eu tenho aqui a latitude, vocês estão observando aqui que são as linhas no sentido horizontal, olha só, as linhas que vão de oeste para leste ou de leste para oeste são a latitude. E nós temos aqui também a longitude, que é as linhas que vão de norte para sul ou de sul para norte. Lembrando que a latitude é a distância em graus, olha só, graus, de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador. A longitude é a distância de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. A latitude só pode ser norte ou sul, porque a linha do Equador divide o globo em norte e sul. A longitude só pode ser leste ou oeste, porque o meridiano de Greenwich divide o globo em leste oriental e oeste ocidental. Vamos aqui agora achar a latitude e a longitude. Não vamos esquecer que a latitude vai de 0 a 90 para norte, de 0 a 90 para sul. A longitude vai de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. Ponto A. Se possível, pega o caderninho de vocês aí, tá? Nós vamos fazer juntos aí. Então, vamos lá. Dá um tempinho aí. Pega o lápis de vocês aí, o caderninho de vocês ou um bloco de anotação. Todo mundo aí, prontinho? Posso dar continuidade? Então, vamos lá. Encontrando aqui o ponto A. Qual é a latitude e a longitude do ponto A? Então, vamos lá. Ponto A. Primeiro vamos na latitude, olha só. Primeiro vamos encontrar a latitude. Então, o ponto A, ele está o quê? A 50 graus. Olha só pelo mouse. Ponto A. Ele está a 50 graus. 50 graus de latitude o quê? Norte ou sul? Norte, porque está localizado acima da linha do Equador. Então, eu já achei a latitude. O ponto A está localizado a 50 graus de latitude norte. Agora, eu tenho que encontrar a longitude. Qual é a longitude do ponto A? O ponto A, olha só, longitude, ó, ele está localizado a 100 graus. Agora, 100 graus de longitude leste ou 100 graus de longitude oeste? 100 graus de longitude oeste, porque ele está localizado do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Encontrei a coordenada geográfica do ponto A. Né? Esse ponto A aqui, pessoal, ele está bem aqui perto dos Estados Unidos e do Canadá aqui, né? Esse ponto aqui para cima aqui, ó, ainda está pegando aqui um pouquinho o norte dos Estados Unidos. Então, é uma área, um lugar que está localizado dentro dos Estados Unidos. O que é esse ponto A aqui? Ou seja, qual é a latitude e a longitude desse ponto A? O ponto A está localizado a 50 graus de latitude norte e 100 graus de longitude oeste. Pronto, encontrei essa coordenada geográfica. Vamos fazer outro aí? Vamos lá. Ó. Ponto B. Né? O ponto B está pegando aqui, essa área aqui, é a região da Ásia, né? Faz parte do continente aqui, do continente asiático.
qual é a latitude e a longitude do ponto B para que nós possamos ter a coordenada geográfica? Vamos lá. Então, ponto B. Primeiro eu vou na latitude. Latitude é a distância em graus do ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. A latitude só pode ser norte ou sul. Vamos lá. Ponto B, olha só o mouse, o ponteirinho do mouse, olha só, 40 graus. Então, o ponto B está a 40 graus de latitude. Norte ou sul? Norte, né? Porque está acima da linha do Equador. A longitude, ponto B. A longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. A longitude só pode ser leste ou oeste. Então, ponto B, vamos lá, olha só o mouse, 80 graus. Desculpa, pessoal, o ponto B está a 80 graus de longitude. Longitude leste ou longitude oeste? Longitude leste, porque está do lado direito do meridiano de Greenwich. Então, esse ponto B, que pode ser uma cidade, pode ser, né, um distrito, um país do continente asiático, está localizado a 40 graus de latitude norte e 80 graus de longitude leste. Tenho aí a coordenada geográfica do ponto B. Mais um ponto. Vamos lá. Se possível, continue com o caderninho de vocês. À medida que eu for falando, vocês vão fazendo a anotação aí para vocês fazerem os exercícios depois. Olha só. Ponto C. Qual é a coordenada geográfica do ponto C? Primeiro a latitude, depois a longitude. Essa ordem, né, pessoal, não é necessariamente que tem que ser a latitude e a longitude, tá? Normalmente pedem primeiro a latitude, depois a longitude, mas pode vir diferente aí, não tem problema nenhum essa ordem. Pode pedir a longitude primeiro para depois colocar a latitude, tá? Então vamos lá, ponto C. O ponto C está localizado, olha só, a 20 graus. O ponto C, eu estou verificando a latitude. Eu tenho que saber se esse ponto C, de acordo com a latitude, está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Eu sei que esse ponto C está a 20 graus de latitude sul. Por que a latitude sul? Porque está abaixo da linha do Equador. Então, já tenho a latitude. 20 graus de latitude sul. E a longitude? Vamos lá. Longitude só pode ser leste ou oeste. Então, vamos lá. Ponto C, primeiro vamos encontrar o número aqui, 40 graus. Beleza. Então, o ponto C está a 40 graus de longitude. Mas é longitude leste ou é longitude oeste? Longitude oeste, porque ele está localizado do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Então, qual é a coordenada geográfica do ponto C, galera? Vamos ver. Anota aí no caderninho bonitinho para vocês conferirem depois, de acordo com o meu áudio aí. Então, vamos lá. Ponto C. O ponto C está localizado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. Tenho aí a coordenada geográfica do ponto C. Né? Esse ponto C, né, provavelmente vai ser um lugar aqui do Brasil, é uma área litorânea, pode ser algum aqui, né, também perto do Rio de Janeiro, Espírito Santo aqui, né, pode ser é uma área litorânea do nosso país. Né? Então, esse aqui é o ponto C. Repetindo a longitude do ponto C, 20 graus de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. Vamos para mais um ponto? Vamos lá, ponto D. Olha só, ponto D. Qual é a latitude e a longitude do ponto D? Qual é a coordenada geográfica desse ponto D aqui? O ponto D está localizado a 10 graus, olha só, de acordo com a linha do Equador, 10 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, e 20 graus de longitude leste, porque está do lado direito do meridiano de Greenwich. Eu encontrei a latitude, a longitude e a coordenada geográfica do ponto D, certo? Uma questão interessante, né? Poderia vir aqui
por exemplo, né, um ponto aqui onde eu estou com o mouse, bem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Tá entre o 20 e o 40. Né? Então, se tivesse um ponto, por exemplo, aqui, um ponto E, qual seria a coordenada geográfica dele? Né? Onde está o mouse aqui? Bem aqui no meio, no centro aqui. Aí você coloca lá, se está de 10 em 10, né? Então 10, 20, 30, 40. Então esse ponto aqui teria 30 graus, no caso aqui, de longitude. Né? Então, pode acontecer isso no mapinha de vocês. Nem sempre, na prova de vocês, nem sempre esse pontinho ele pode vir localizado, né, onde encontra-se as duas linhas. Ele pode vir mais para o centro aqui, mais para o meio. Tá certo? Uma outra questão interessante, não tem aqui, mas só para vocês acompanhem comigo com o mouse. Digamos que tivesse um ponto aqui. Né? Aqui, pela lógica, é o centro do globo terrestre, porque é onde encontram-se as duas principais linhas aqui, que é o paralelo do Equador e o meridiano de Greenwich, né? Se tivesse um ponto aqui, né? Tem aqui no caso é o Oceano Atlântico, mas qual seria a coordenada geográfica desse pontinho aqui onde está o mouse aqui, bem no meio do Oceano Atlântico? Ele seria o quê? 0 grau de latitude e 0 grau de longitude. Pronto, essa seria a coordenada geográfica desse pontinho aqui onde eu estou colocando o mouse, que é onde tem o encontro, né, das duas linhas principais, meridiano de Greenwich e paralelo do Equador, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa matéria sobre coordenadas geográficas, né? É uma matéria curta, mas eu achei melhor deixar, né, só ela separadamente, porque às vezes vocês fazem um pouquinho de confusão, tá? Se necessário, me chamem no WhatsApp, né? Vocês podem me chamar lá, não tem problema não. Vocês me chamam no WhatsApp que a gente pode vai tirando as dúvidas de vocês aí. E vocês vão resolver os exercícios aí da página 246 e 247. Esses exercícios da página 246 e 247 é justamente o que eu acabei de fazer com vocês aí. Tá? Você encontrar, localizar esses pontos dentro do globo terrestre. Não pode esquecer, tá? A latitude é representada pelos paralelos. Tá? Eu tenho quantos paralelos, ou seja, quantas linhas no sentido norte e no sentido sul do globo terrestre? Acima e abaixo da linha do Equador. Eu tenho 90 para cima da linha do Equador e 90 para baixo da linha do Equador. Então, vou totalizar 180 paralelos. Esses paralelos serão necessários para poder encontrar a latitude, que é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Depois eu tenho a longitude. Né? A longitude ela vai ser representada pelos meridianos. Meridiano principal a 0 grau, meridiano de Greenwich. Depois eu tenho 180 meridianos para leste e 180 meridianos para oeste, totalizando então 360 meridianos. A partir do momento que eu tenho a latitude e a longitude, eu coloco essas linhas todas juntas, né? Formo o que aqui? Uma rede. Essa rede nós damos o nome de coordenadas geográficas. A partir dessa rede, você pode localizar qualquer lugar dentro do globo terrestre, certo? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp e partiu resolver os exercícios, né? Vamos ver, exercitar o que eu acabei de explicar para vocês aí na página 246 e 247, certo? Qualquer dúvida, pode chamar lá no WhatsApp que a gente tira, tá? Até a próxima, pessoal.